Teve um dia que ele não, ia ter o culto, o William não foi, cara. E eu, Peguei agora. como tava ouvindo, eu, como sempre, mesmo sem ser da orquestra, eu sempre ia pros ensaios. Já conhecia os arranjos. Já conhecia. Então, bicho, ali foi que eu realmente, ele não foi, eu peguei e comecei a tocar. E aí eu toquei no culto e tal. Ele chamou a responsa pra ele. Exato. Então, assim que começou, cara, assim que começou. Depois disso, aí o maestro, o Elienay, na época, falou assim, ó, bicho, você tá tocando legal, tocar aqui com a gente, tá bacana, mas você tem que estudar no Carlos Gomes. Aí já veio a outra era, minha era conservatório, que foi a primeira turma do Mariano. Abraço, Mariano, professor Mariano. O Mariano era eu lembro que o primeiro curso foi o primeiro curso de bateria do Mariano. Antigamente era o Gabo, mas o Gabo foi embora e o Mariano assumiu. No conservatório. No Carlos Gomes. Música popular? Popular, isso em 2004. Eu lembro que esse curso do Mariano foi que nem o Bop, foi que nem o curso do Bop. Entraram 40, saímos só 2. Moleque, tá doido. Nessa época foi. Ele ia jogar muita baqueta dos outros lá. Mariano era um cara. Mariano sempre foi um cara militar, sempre durão, meu irmão. Puta, eu entrei com 14 anos. 14 anos. Carlos Gomes, pra estudar com o Mariano. 2004. 2004, por aí. 3 ou 4, não lembro muito bora bem. Pular essa parte. Enfim, né? Aí foi a minha era Carlos Gomes, bicho, onde eu realmente entrei de cabeça naquilo e disse, meu irmão, é isso que eu vou fazer. E eu lembro que a aula com o Mariano começava 3h15 da tarde. Não, era 3h30 da tarde e acabava 4h30. Eu chegava no Carlos Gomes meio-dia, ia direto do colégio e saía de lá 8 da noite. Olha aí. Treinando, estudando e devorando, assim. Porque a gente não tinha informação, né, cara? A única informação que era tinha lá. era uma xerox dos livros que o Mariano tinha e isso eu estudava ali. Thiago, não sei se tu teve esse impacto também, a história também, por exemplo, conservatório. Eu não tinha instrumento. E tu chegava lá, tinha um instrumento legal que a igreja talvez não tinha, né? Por exemplo, eu me lembro que tinha uma bateria Yamaha lá que a galera poderia estudar. Maravilhosa. A mesma coisa era o saxofone naquela época. O saxofone virou, chega lá, tinha o Yamaha. Passava o dia lá. Aí passava o dia lá. Aproveitando o instrumento, né? Exatamente isso. E aí no Carlos Gomes, bicho, foi um período também de muito aprendizado. A gente acaba conhecendo outros músicos e acaba, né, estudando e tal. E nessa época, a Amazônia ensaiava na Ettore Bosio. E aí eu acabava a aula, eu ia correndo, ficava lá naquela janela, assim, a janela dava atrás da bateria. Assim. Mariano tocando. O Mariano e o Gabo. Só o Mariano e o Gabo já tinham ido embora. Aí o Mariano tocando, eu ficava olhando, né? Puta, a linha de percussão nunca te chamou atenção, assim, fora a bateria, assim? Assim, a galera, assim, xilofone, vibrafone. Chamou, mas confesso que não tanto quanto a bateria. Amor fiel, Pedrinho. Olha, isso daí não traiu pra nada. Por conta da influência do rock and roll, tu acha? Ou não? Cara, nunca fui do rock. Não? Muita gente olha pra mim e acha que eu sou roqueiro. Mas, bicho, nunca fui. Eu sempre fui do jazz. É mesmo? Eu lembro que na época do Jurunas, quando o Arley começou a aparecer por lá, ele levava uns discos que ele tinha, um videocassete. Eu lembro que a primeira vez que o Arley trouxe um VHS da GRP ao Star Big Band. Sim. A gente foi assistir lá na casa do Rafael. Peraí, galera. Bateu o cheiro de naftalina agora aqui. Bateu o cheiro. Qual é o nome do batera? Eu não nem me lembrava disso. Porra, Dave Weckl. Lenda. Então, quer dizer, nessa época não tinha essa informação. A gente não tinha, bicho. Eu lembro que a gente ia se reunir, bicho, pra assistir. Passava o dia todo, né? A VHS da GRP ao Star Big Band que o Arley levou. Pô, mano, você imagina isso, né? Então, assim, aí o conservatório, a gente passou a conhecer outras pessoas, assistir os ensaios da Amazônia, que na época era o Andy, né? Sim. Depois o Barry, depois uma galera toda. E aí também eu comecei conheci o Príamo Brandão, baixista, e ele falou, pô, bicho, eu vou passar som aqui no Teatro Margarida Esquivazapa. Aí eu falei, porra, então já fui com ele, cheguei lá e já conheci o Adelbel, o Edivaldo, mas tudo de ver, assim, não era, pô, eu era um molecote, bicho. Mas aí aquilo que era tão distante começou a ficar próximo. Aí começou né, aí eu ia, eu ia pra, por exemplo, eu ia pra aula do conservatório, Carlos Gomes, ia pra aula com o Mariano, chegava cedão pra estudar, depois fazia a aula, de lá eu já saía correndo pra assistir o ensaio da Amazônia na Ettore, e de lá do ensaio eu já ia lá pro Teatro Margarida Esquivazar pra entrar lá por trás pra assistir a passagem de som dos caras, né? E nessa época já tava tocando com alguém assim na noite? Não, bicho, não, era um moleque. Era só na Assembleia de Deus só estudando e sempre... Assim, agora eu sempre fui muito rato de bicho, onde é que...
pô, os caras vão tocar. Tá no meio, queria estar no meio lá. Aquela curiosidade de moleque, né? Exatamente. Tá buscando as paradas, então. Exatamente, bicho. É Aí, invocado, meu irmão, né? aí comecei a estudar mesmo, aí graças a Deus fui desenvolvendo e tal, o tempo foi passando, pô, o curso do Conservatório do Carlos Gomes foram 4 anos de curso, aí eu já tinha, aí De fui bop, de crescendo, bop. curso de De bop, bop. aí fui crescendo, aí, pô, já tava com 18 anos, concluí o curso com o Mariano, aí, bicho, foi a época que, cara com 18 anos, pô, eu já preciso ter minha grana, Sim. preciso... Foi aí que eu comecei a tocar na noite.